vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz, vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque temos aqui a liberdade de termos em nossas mãos, não só uma, mas várias Bíblias. E podemos ler delas, Senhor, sem temor, sem medo, sem nenhuma insegurança. Temos a liberdade de estarmos reunidos aqui no Teu nome e meditar e aprender e experimentar da Tua Palavra e da comunhão uns com os outros, comunhão do Teu Espírito. Te louvamos, Senhor, por ter essa oportunidade. Te pedimos, ó meu Deus, nosso Deus, que o Teu Espírito possa, Senhor, se comunicar com o nosso Espírito nessa noite e nos instruir, e nos ensinar, e nos dar experiência, Senhor, e sabedoria, para que nós, Senhor Deus, saibamos andar melhor o caminho que Tu nos propuseste a andar. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós estávamos olhando para as Escrituras e percebemos que há várias razões pelas quais nós podemos crer que nós temos hoje nas nossas mãos a Palavra de Deus. Não é verdade? E hoje nós vamos seguir um pouquinho essa meditação, essa linha de pensamento. Já que possuímos razões para crer que possuímos uma cópia fiel das Escrituras. Lembra que nós falamos da quantidade de manuscritos, de cópias das Escrituras que existem? Que quando nós colocamos uma do lado da outra, nós podemos confrontar uma com a outra e então perceber qual é o texto verdadeiro das Escrituras. Então, com isso nós temos hoje certeza de que nós temos uma cópia perfeita das Escrituras que foram feitas há quase 2000 anos atrás. E também que os escritores não estavam enganados e tampouco tinham a intenção de enganar a ninguém. Não é? Lembra que nós falamos que não podia ser por causa de dinheiro, por poder, que não podia ser uma brincadeirinha, né? Que as coisas que eles fizeram e as coisas que eles passaram nos diziam que não era uma brincadeira, que não era uma mentira, que eles não queriam enganar ou tirar vantagem de ninguém com aquela história. Porque eles não tiveram vantagem nenhuma com aquela história, na verdade. Pelo menos não aos olhos dos homens. Amém? Então, depois que nós notamos tudo isso, tem algo mais que é muito importante que a gente precisa também olhar. Precisamos então averiguar a importância das testemunhas e de seus relatos que nós encontramos nas Escrituras. Você percebeu bem o texto que nós lemos aqui na entrada, na abertura dessa mensagem? De quem era o texto? De quem eram aquelas palavras? Você acabou de ler, gente. Que livro a gente leu? Pedro. Pedro escreveu aquelas palavras. E o que ele diz? Ele diz o que nós vimos, nós ouvimos, nós fomos testemunhas daquilo. Não é verdade? Não é isso que ele diz? Não é? Hoje, nos nossos tribunais, nas cortes de lei, casos podem ser reconstruídos através do testemunho de pessoas que viram, presenciaram, que estavam lá, não é?
E daí os indivíduos podem ter sido como culpados ou inocentes. Não é isso que acontece? Não tem lá as testemunhas da acusação, testemunha da defesa. E aí tem o júri que vai analisar e ver qual é a verdade. Essa é a importância das testemunhas. Né? As testemunhas nos permitem saber a verdade, mesmo a verdade que nós não estávamos lá para presenciar. Né? Então essa é a importância da testemunha. A testemunha pode nos fazer conhecer algo que nós não tínhamos condições de estarmos lá para comprovarmos por nós mesmos. Essa é a importância da testemunha. E é isso que nós temos que entender a respeito das pessoas que escreveram a Bíblia. Mais precisamente agora no caso no Novo Testamento. Foram escritas por testemunhas, pessoas que viram, pessoas que presenciaram, pessoas que ouviram todas aquelas coisas das quais eles escrevem. Né? Eu quero com você, nessa noite, observar alguns relatos, alguns trechos desses homens que viram e presenciaram todas essas coisas. Então, tomem a sua Bíblia à mão, que a gente vai ler vários textos agora. Amém? Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia então, primeiramente, no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2. Na verdade, a gente vai ler o 3 também. Né? Tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente. Guarde essa palavra aí na sua mente, no cantinho da sua mente, minuciosamente, que Lucas escreveu. Minuciosamente, de tudo, desde o princípio, para que tenhas, o 4, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Isso que escreveu foi Lucas. João, pula lá para João, capítulo 19. João 19, versículo 33 e 35. De 33 ao 35. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Bem? Esse foi João. Atos, próximo livro, capítulo 4. Versículo 18 e 20. Atos, capítulo 4, versículo 18 e 20. 18 a 20, desculpa. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Quem escreveu o livro de Atos? Você sabe? Lucas que escreveu. Capítulo 10, aí em Atos mesmo. Versículo 39 ao 41. Capítulo 10, versículo 39 ao 41. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 3 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Né? Agora, a segunda carta de Pedro. É o versículo que nós lemos no começo. Né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, desculpe, versículo 16. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Depois de 2 Pedro já tem 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 1, 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu li o 2, né? Então esses são o quê? Que nós acabamos de ler. São relatos de testemunhas. Pessoas que viram, ouviram, tocaram, como João aqui fala, né? Presenciaram todas as coisas que estão descritas aqui nesse livro. Amém? E uma coisa que a gente tem que entender, que seria bom que a gente entendesse, que a Bíblia não foi um livro escrito por uma pessoa. Não foi uma coisa que saiu da mente de alguém, de uma pessoa. Nós temos aqui